Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana Santos e no vídeo de hoje vamos falar de estrutura e formação de palavras, a parte morfológica da língua portuguesa. Primeiramente, o que vamos aprender hoje falaremos aqui sobre os elementos mórficos da estrutura das palavras, como morfema, radical, desinências, e também dos processos de formação de palavras, composição e derivação. Primeiramente, o que é morfologia? Morfologia, então, é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Os estudos morfológicos, eles analisam a palavra de forma isolada, não dentro da participação da frase ou do período, como foi no caso dos estudos da sintaxe. A morfologia, ela agrupa as palavras em classes gramaticais, são 10 classes gramaticais, sendo elas o substantivo, artigo, adjetivo, numeral, verbo, advérbio, pronome, preposição, conjunção e interjeição. Coloquei aqui um exemplo de um período para mostrar para vocês a diferença entre uma análise morfológica para a análise sintática, que a gente já estudou. Então, na análise morfológica, cada palavrinha é observada isoladamente, ou seja, enquadra-se elas na sua classe gramatical. A frase, nossa, o menino muito esperto comprou um carro novo para não se atrasar. Então, nós temos aí uma interjeição, que denota espanto, artigo definido, menino sendo um substantivo comum, simples e concreto, muito é um advérbio de intensidade, esperto é um adjetivo e assim por diante. Já na análise sintática, são feitas aqui as avaliações dos termos da oração em relação uns aos outros. Então, relembrando aí sobre os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, para a gente encontrar o sujeito, a gente sempre encontra primeiro o verbo e pergunta para ele, né? Quem é que comprou um carro novo para não se atrasar? O menino muito esperto. Então, o menino muito esperto é o meu sujeito. Esse sujeito que é classificado como sujeito simples, porque tem apenas um núcleo, né? Tudo aquilo que está acompanhando o núcleo do meu sujeito seriam adjuntos adnominais. A gente estudou isso também lá na parte de sintaxe. Tirando o sujeito, o que resta na frase é o meu predicado. No caso aqui é um predicado verbal, porque o verbo comprar é um verbo que denota ação, portanto aí um predicado verbal. Ainda dentro do meu predicado eu posso encontrar aqui alguns elementos, seria o caso do meu objeto, né? O menino muito esperto comprou. Vejam bem que a minha oração até o verbo, ela deixa a desejar, né? O que o menino comprou? Então, quando eu faço essa pergunta para o verbo, o que ou qual, eu quero saber um complemento verbal, eu quero saber um objeto. Esse objeto vai ser objeto direto porque ele não necessita de uma preposição para se ligar a esse verbo. Então, o menino comprou o quê? Um carro novo. Logo, um carro novo é o meu objeto direto, já que aquele verbo é transitivo direto. E aqui, além da oração, o menino muito esperto comprou um carro novo, eu tenho uma outra oração, é um período composto. Veja bem que eu tenho mais um verbo. Lembrem-se que oração ela é desenvolvida a partir de um verbo. Então, para não se atrasar, denota a finalidade da compra do carro pelo menino. Então, aqui eu tenho uma oração que é subordinada à anterior. Ela é subordinada adverbial final, pois denota a finalidade daquilo. Tanto que aqui eu tenho uma conjunção, certo? Como foi feito ali na nossa análise morfológica, eu tenho uma conjunção. Entramos aqui então na parte de estrutura das palavras. Uma palavra ela é formada por
elementos mórficos, ou simplesmente o nome morfemas. Quando estudamos lá sobre a fonologia, nós vimos sobre o fonema, que era a menor unidade de som da língua. Agora aqui estamos falando de morfema, que é a menor unidade de caráter significativo, ou seja, que me traz uma informação dentro da palavra. Esses morfemas, eles podem ser lexical ou gramatical. Então, o que é o morfema lexical? É a parte da palavra que me dá a possibilidade de criar outras palavras. Então, é o mesmo que radical. É um elemento extralinguístico. Já o morfema gramatical, ele não porta sentido fora da língua. Ele é a parte interna da palavra. Ele não me traz informação suficiente sozinho. Observem aí na palavra cachorrinhas. Eu fiz aqui uma separação dos elementos mórficos, tá? Não é separação silábica aqui. Então, eu tenho a minha primeira parte, que tem a maior informação sobre essa palavra. Este elemento, que é a base da minha palavra, é um exemplo de morfema lexical ou, propriamente dito aqui, o meu radical da palavra. Ou seja, é aqui que contém o significado principal da minha palavra. Na sequência, eu tenho mais um elemento mórfico aqui, esse INH, que indica que essa palavra está no diminutivo. A letra A, por si só, aqui é um elemento mórfico, é um morfema gramatical, uma desinência de gênero feminino. Então, ela indica que aquela palavra está flexionada no gênero feminino, é um substantivo feminino. E o S, também aqui, mais um morfema gramatical, que indica que essa palavra se encontra no plural. Então, são várias informações aí que eu tenho a respeito da palavra, a partir da análise desses elementos. Então, agora, vamos ver um por um cada um desses elementos mórficos, começando aí pelo radical ou raiz, que é o mesmo que eu falar morfema lexical. Então, é o elemento básico e significativo das palavras. É a partir do meu radical que eu consigo formar novas palavras. Por exemplo, na palavra livro, eu tenho aqui o meu radical e a partir dele eu consigo formar outras palavrinhas com a colocação de alguns afixos, né, de outros morfemas. Então, eu consigo escrever livrinho, livreiro, livraria. A palavra sol, que é uma palavra primitiva, né, eu nem tenho aqui uma separação menor para ela, mas a partir dela eu consigo formar outras. Veja aí, solar, ensolarado, solstício. Então, são palavras que eu consigo formar a partir do meu radical ou da minha raiz. Outro elemento mórfico é a vogal temática. O que é a vogal temática? A vogal temática, ela se junta ao radical, preparando-o para receber as desinências. Então, eu posso ter vogal temática nos substantivos, né, nos nomes, por exemplo, aí, menino, gata, presidente. E eu tenho também vogal temática nos verbos. Nos verbos, a vogal temática, ela indica a qual conjugação verbal aquele verbo pertence. Então, eu tenho 3 conjugações verbais. Os verbos pertencentes aí à primeira conjugação são aqueles verbos terminados em ar. Por exemplo, aqui, cantar é um verbo da primeira conjugação. Logo, a sua vogal temática é A. Os verbos terminados em er pertencem à segunda conjugação. Então, beber, correr, comer são verbos da segunda conjugação e tem aí a vogal temática é a letra E. E, por fim, a terceira conjugação, que vão ser os verbos terminados em ir. Dormir, sorrir, partir. Logo, a sua vogal temática é a letrinha I. Quando eu junto ao meu radical a vogal temática, eu tenho um produto
que é o elemento mórfico chamado tema. Então, o tema é a junção do radical com a vogal temática. Nesses verbos que eu coloquei de exemplo aí acima, cantarei, beberia, dormiram, eu tenho o tema canta, bebe e dorme. Então, nós temos aí, né, o tema é o meu radical mais a vogal temática. Esse é o tema. Uma observação importante: existem algumas palavras que são atemáticas, ou seja, não tem tema, não tem vogal temática. Nesse caso, eu tenho alguns verbos que são verbos irregulares, como por exemplo o verbo querer, fazer e pôr, que na terceira pessoa do singular não vai ter, não tem o tema, não tem como eu fazer o tema. Então, ele ou ela quer, ele ou ela faz, ele ou ela pôs. Não dá para eu pegar um radical, porque o radical do verbo poder seria ali o pode, né? Ele pode. Ela pode, nós podemos, vós podeis. Então, vejam aí, o verbo poder eu tenho o radical, e se eu juntar com a vogal temática, eu teria o tema. Mas o verbo pôr, eu não consigo fazer isso, né? Ele muda, ele não tem aí como eu identificar a vogal temática. O verbo querer também, na terceira pessoa, ele quer. E algumas palavras, alguns substantivos também são atemáticos quando eles encontram a última vogal, a sua última sílaba, né, a vogal tônica. Então, exemplo, palavras sabiá, peru, café, cipó, são exemplos de nomes de substantivos de palavras atemáticas. Desinências. O que são as desinências? São morfemas gramaticais que aparecem no final das palavras e indicam as flexões dessas palavras. Então, eu tenho as desinências nominais, que vão acontecer ali no final de substantivos, adjetivos, indicando flexões de gênero, masculino ou feminino, e de número, singular e plural. Por exemplo, a palavra autor. O feminino dela é expresso por uma desinência nominal de gênero. Ela indica, esse azinho indica o gênero feminino. Autoras, eu tenho aqui o S, que é um morfema gramatical, né? É uma desinência nominal de número, indica que a palavra está no plural. Já nos verbos, eu tenho as desinências verbais. Essas desinências, elas indicam as flexões de número, pessoa, modo e tempo. Então, relembrando aí, né, número e pessoa. Lembrem lá, quem são as pessoas do discurso? São os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Então, são as pessoas. Essas pessoas, elas dividem-se em singular e plural. Então, eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa do singular, o eu, tu, ele ou ela, e primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós, vós, eles ou elas. Quando eu falo aqui de desinências que indicam o modo e o tempo, nós temos aí os modos, são 3 tipos. Eu tenho o modo imperativo, que a gente estudou quando falamos de textos injuntivos, né, que tem a presença de verbos no modo imperativo, que vão estar dando ordem, fazendo pedido ou conselho, né? Abra a porta, feche a janela, compre isso, faça aquilo. São exemplos de verbos que estão no modo imperativo. Outro tipo de modo que eu tenho é o modo indicativo. O que é a característica desse modo verbal? É quando eu tenho uma frase, uma oração que expressa fatos. Não importa se está no presente, no passado ou no futuro. Se é uma frase que indica fato, algum acontecimento, algo real, eu digo que aquela oração está no modo indicativo.
Por exemplo, eu estudo, eu estudei ou eu estudarei. Isso são exemplos de verbos que estão no modo indicativo. Já o terceiro modo que eu tenho é o modo subjuntivo. O que é o modo subjuntivo? É quando a minha oração ela expressa uma hipótese, uma possibilidade, não é algo tão certo quanto o indicativo. Como, por exemplo, eu dissesse, se eu estudasse, eu passaria. Quando eu crescer, eu vou ser professor. São exemplos de frases que indicam hipótese, que indicam uma possibilidade. Então, não é nada muito certo. Portanto, estão no modo subjuntivo. E os tempos verbais, quando a gente estuda lá no Fundamental 1 ainda, a gente aprende que tem presente, passado e futuro, né? E depois a gente, mais à frente, tem os estudos que mostram que eu tenho pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Então, acrescentam-se aí alguns outros tempos verbais. Por exemplo, no verbo conjugado aqui, o verbo andar, né? Andávamos. Veja aí que eu fiz a separação dos elementos mórficos aqui, dos morfemas das desinências verbais. Então, primeiro a gente já viu lá sobre o radical, que é a parte que traz a maior informação sobre a palavra. A partir deste radical eu consigo escrever outras palavras, andei, andaria, ele andou, né? Eu tenho a minha vogal temática que indica a qual conjugação pertence o verbo. Portanto, aqui o verbo andar, vogal temática é a, ele pertence à primeira conjugação. E eu tenho aqui uma desinência modo temporal. Ela indica em qual modo e qual tempo verbal eu tenho aquele verbo conjugado. Então, a desinência vá, ela indica que este verbo está conjugado no pretérito imperfeito do modo indicativo. Eu andava, você andava, ele andava. Então, notem aí, é algo que é fato, é real, é possível. Portanto, modo indicativo. Por que pretérito imperfeito? Vejam bem a diferença aqui. Pretérito perfeito, algo perfeito é algo acabado. Então, seria, por exemplo, eu dissesse, eu andei ontem. Andei muito. Então, é algo que aconteceu no passado e acabou. Finalizou ainda no passado. O pretérito imperfeito, ele denota uma ação que aparentemente foi interrompida. Ela não teve a finalização concretizada. Eu andava de bicicleta, então parece que eu parei, né? Eu não faço mais isso, mas por que eu parei? Então, verbos da primeira conjugação, eles vão ter essa desinência, todos eles vão apresentar essa desinência no modo indicativo no pretérito imperfeito. Então, eu andava, ela andava, eu brincava, nós brincávamos, sempre vai aparecer essa desinência. E, por fim, eu tenho aqui a desinência número pessoal, indica o número e a pessoa em que está conjugado o verbo. Quem é que andávamos? Nós. Então, aqui, nós é o quê? É a primeira pessoa do plural. Então, lembrem lá de quando estudamos os tipos de sujeito. Nós temos o sujeito desinencial, que eu identifico pela desinência verbal, número pessoal. Ela que me indica qual é em qual pessoa está conjugado aquele verbo. Cantamos, dançamos, brincamos, corremos. Então, a desinência mos indica a terceira pessoa, primeira pessoa do plural, nós. E por fim, aqui eu tenho ainda os afixos. O que é um afixo? Ele tem a função de gerar novas palavras a partir do meu radical. Eles podem ser divididos em prefixo e sufixo. Então, o meu prefixo é quando o meu afixo é colocado antes do radical.
Pensem aí na palavrinha pré-escola. Vem antes dos nossos estudos acadêmicos. Então, pré é o que vem antes do radical. Sufixo é quando eu tenho um morfema colocado depois do meu radical para formar uma outra palavra. Então, aqui eu tenho um exemplo, a palavra leal e a palavra feliz. Nessas palavrinhas aqui eu coloquei um morfema antes do meu radical e eu formei outra palavra. Então, aqui eu tenho uma palavra formada pelo acréscimo de um prefixo, desleal e infeliz. Aqui eu já coloquei o meu morfema após o meu radical. Com a palavra leal agora, eu escrevi lealdade. Com a palavra feliz, eu escrevi felizmente. Então, com a colocação de um sufixo, eu tive uma nova palavra. No exemplo abaixo, ainda aí com a palavra feliz, eu fiz uma outra palavra com o acréscimo ao mesmo tempo de um prefixo e de um sufixo. Então, eu escrevi infelizmente, uma nova palavra com a colocação aí dos meus dois afixos, certo? E, por fim, vogais ou consoantes de ligação. Então, elas servem, eles são morfemas que surgem por motivos eufônicos, ou seja, para facilitar ou mesmo possibilitar a pronúncia de uma determinada palavra. Por exemplo, a palavra cafeteira, ela foi formada aí pelo meu radical, né, pela minha palavra primitiva, café. Eu precisei colocar um sufixo aqui para formar a palavra cafeteira. O meu sufixo eira, cafeeira, não daria a mesma palavra que eu quero. Então, eu precisei de uma consoante de ligação para fazer essa nova palavra. A palavra alvinegro, que é produzida aí pela junção das palavras alvo, de branco, né? E negro. Então, eu precisei de uma vogal de ligação. Alvinegro. Pezinho. Notem aí, eu já vi ali que o INH indica o diminutivo de uma palavra, mas eu não poderia agregá-la aqui sem colocar o Z, sem colocar essa consoante de ligação, senão ficaria peinho, não teria o mesmo sentido que a gente já conhece da palavra pezinho. Divisão das palavras. Então, as palavras, elas são classificadas de acordo com algumas das suas características. Então, eu tenho aqui palavras primitivas, derivadas, simples e compostas. Palavra primitiva são aquelas que dão origem a outras. Por exemplo, mar, pedra, casa, flor, né, uma infinidade de palavras. E palavras derivadas, que são as palavras que passam por algum processo de derivação. Como a gente viu ali, quando eu coloco algum prefixo, algum sufixo nelas e eu formo outras. Então, a partir da minha palavra primitiva, eu crio outras palavras. Essas palavras que vieram depois são chamadas de palavras derivadas. Maresia, apedrejar, casebre são alguns exemplos. E eu tenho algumas palavras ou substantivos, também pode ser classificado dessa forma, que são simples, que só possuem um único radical. Roupa, guarda, vinho. E palavras compostas, que possuem mais de um radical. Exemplo, guarda-roupa, vinicultura. Aqui eu tenho dois radicais, a palavrinha cultura e o vini, que vem de vinho, né? A cultura aí a vinicultura, cultura de vinhos, produção de vinhos. Processos de formação de palavras. Então, a partir do momento que observamos aí o que é palavra primitiva, o que são palavras derivadas, aí nós chegamos aqui aos processos de formação de palavras. Eu tenho
dois processos que são básicos, são eles os processos de derivação e de composição. Primeiramente, vamos observar aí a derivação, são 6 tipos. Eu tenho derivação prefixal, que é quando eu crio uma palavra a partir da colocação de um prefixo no meu radical ou na minha palavra primitiva. Então, aqui, a palavra útil, com a colocação do prefixo in, eu criei a palavra inútil. A palavra igual, com a colocação do prefixo des, eu criei a palavra desigual. Quando eu tenho uma derivação sufixal, significa que eu acrescentei um sufixo, ou seja, um afixo que foi colocado após o meu radical, após a minha palavrinha primitiva. Por exemplo, utilizar, igualdade, são palavras que são formadas pelo processo de derivação sufixal. Algumas palavras eu posso criá-las com a colocação de um prefixo e um sufixo. Nesse caso, esse é o nome que se dá a esse tipo de derivação, prefixal e sufixal. Com a palavra igual, eu posso criar a palavra desigualdade, que ao mesmo tempo tem um prefixo e um sufixo. A derivação parassintética ou parassíntese é o acréscimo simultâneo de um prefixo e um sufixo, ou seja, a palavra sem um destes afixos, ela não existe. Então, muita atenção aqui para não confundir esses dois. Na derivação prefixal e sufixal, eu tenho a colocação de um prefixo e um sufixo, mas se eu eliminasse um deles, ainda assim eu teria uma palavra. Se eu eliminar o des, aqui o meu prefixo, existe a palavra igualdade. Se eu eliminar o meu sufixo, existe a palavra desigual. Então, nesse caso, é uma derivação prefixal e sufixal. Agora, analisem aí a palavra empobrecer. Olha aqui o meu radical, pobre. Se eu tirar o meu prefixo, não existe palavra. Se eu tirar o meu sufixo, também não existe uma palavra. Não existe em pobre, não existe pobrecer. Então, essa é a diferença aí da parassintética, da prefixal e sufixal. Outro exemplo, esmurrar, vem de murro, dar murros. Não existe esmur, como também não existe a palavra murrar. Então, aqui também eu tenho uma derivação parassintética. Mais um tipo de derivação é a derivação imprópria, que acontece quando há alteração da classe gramatical da minha palavra primitiva. Então, por exemplo, jantar, o meu verbo jantar, aqui, a partir do momento que eu coloquei um artigo, eu transformei ele em um substantivo. Ele muda a classe gramatical. Então, o jantar é o nome, né, da refeição. Virou um substantivo. Da mesma forma que trago uma notícia bomba. Bomba é um substantivo, é o nome de um objeto. Mas quando eu digo que eu trago uma notícia bomba, a palavrinha bomba está acompanhando, está caracterizando a palavra notícia, ele se transformou em um adjetivo, que essa é a função do adjetivo, caracterizar o substantivo. Então, houve de novo aí uma mudança na classe gramatical, portanto, uma derivação imprópria. E, por fim, a derivação regressiva. Regredir é o mesmo que diminuir, de voltar. Então, aqui é uma redução da palavra primitiva. Formam-se substantivos abstratos a partir de formas verbais. Então, por exemplo, o meu verbo ajudar, se eu tiro ali o R, eu reduzo a palavra, eu tenho o meu substantivo abstrato ajuda. O verbo lutar, eu formo a palavra luta. Então, são aí os exemplos de derivação regressiva. Aqui, nós vimos, então, os processos de
derivação. Por quê? São palavras que derivam de uma primitiva. Elas são formadas a partir de uma outra palavra. Agora, nós vamos ver os processos de composição, que são palavras formadas a partir da união de duas ou mais palavras ou radicais. Então, eu tenho aqui dois tipos de composição. São eles a justaposição e a aglutinação. O que é a justaposição? Você colocar uma palavra ao lado da outra. Seria como se fosse eu colocando ali duas palavrinhas justapostas. Então, justaposição nada mais é do que isso. A própria palavra justaposição é um exemplo do que ela denota. É quando eu utilizo ali duas ou mais palavras e nenhuma delas sofre alguma alteração. A escrita ali permanece a mesma, praticamente das duas palavras. Exemplo, beija-flor, autoescola, girassol. Aqui eu tive apenas que dobrar o S, né? Porque por questões de fonologia, né? Senão ficaria girasol. Mas nenhum das duas palavras primitivas, nem o gira, nem o sol, perderam algum elemento, perderam alguma letrinha. Então, isso é exemplo de justaposição. Autoescola, que antes tinha hífen, né? Agora não tem mais. Veja bem, quando eu tenho vogais diferentes, a palavrinha não tem mais hífen, tá? Autoescola, autoestima, não tem hífen. É diferente de quando as vogais são iguais. Por exemplo, anti-inflamatório. Termina com I e começa com I. Aí eu vou usar hífen. Micro-ondas. Também agora eu vou usar hífen. Então, vogais diferentes, junta. Vogais iguais, separa, usa hífen, ok? Palavras compostas por aglutinação. É quando pelo menos uma das palavras que estão ali se juntando sofre alteração, sendo diferentes, portanto, a sua grafia e fala. A palavrinha embora, ela foi formada pela junção de 3 outras palavras, em boa hora. Então, veja aí que uma coisa nada tem a ver com a outra, né? Eu perdi a letra A, eu perdi a letra H. Então, houve uma perda, uma alteração, né, de seus elementos. Portanto, aqui não é justaposição, é aglutinação. A palavra hidrelétrico. Então, eu tenho aí a junção do meu prefixo, do meu radical hidro, com elétrico. E houve uma alteração também. Planalto. Foi feita pela junção das palavras plano com a palavra alto. Então, houve a perda de um elemento na palavra plano, portanto, aglutinação. Fidalgo significa, né, originou-se da palavra filho de algo, quando a gente refere-se a alguém da família nobre, de famílias nobres. Então, também é um exemplo de aglutinação. Além desses dois, que são os mais cobrados, existem outros processos também de formação de palavras. Vou falar deles aqui, embora não seja tão comum eles caírem em provas. Então, eu tenho o hibridismo, que é quando eu tenho palavras formadas por elementos de idiomas diferentes. Por exemplo, sociologia. Eu tenho aí sócio, que é do latim, e logia, que é do grego. Reportagem, report, que vem do inglês, com ali um sufixo latino. Bigamia, o bi, o meu prefixo bi, que é do latim, e gamia, que vem do grego. Então, quando eu tenho aí junção de 2 idiomas diferentes para formar uma palavra, isso é chamado de hibridismo. Onomatopeia, a gente viu isso na aula de figuras de linguagem. Ela, além de ser uma figura de linguagem, ela também é considerada um processo de formação de palavras, porque eu vou criar uma palavra com o intuito, né, com a finalidade de imitar um som. É considerado, portanto, um processo de formação de palavras. Outro exemplo
é a redução ou a abreviação. Por exemplo, em vez de falar fotografia, foto. Poliomielite, pólio. Siglas ou siglonimização também é um processo de formação de palavras. Algumas siglas a gente mal sabe o significado daquela sigla, mas de tanto que a gente utiliza ela já como palavra. Por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio, né? A gente só fala Enem. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Organização das Nações Unidas, a ONU, são exemplos então de palavras formadas aí a partir da sigla. E o neologismo, que são criações, né, de palavras, é uma palavra nova introduzida na língua para atender determinada necessidade dos falantes. Geralmente, o neologismo ele é mais utilizado nos textos poéticos, né, que o autor ele cria propositalmente uma palavra que ainda não seja dicionarizada ou que faça sentido ali apenas no contexto. Então, exemplo, mãe turista, sabadou. E também, por fim, aqui eu tenho o empréstimo lexical ou estrangeirismo, que é quando eu utilizo palavras de outra língua incorporadas ao português. Shopping, best-seller, né, o livro mais vendido, o famoso delivery, que agora ficou bastante conhecido devido à pandemia, são exemplos aí de palavras, de processos de formação de palavras também. Dito isso, bora praticar os exercícios da página 41 e 42 sobre os processos de formação de palavras. Até a nossa próxima aula.